Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Ariadne, sou servidora pública, técnico de enfermagem, fui aprovada em 4 concursos públicos. Hoje eu trago aqui para compor a nossa playlist de dicas de concursos públicos o tema regime estatutário e regime seletista. Então você que está começando agora, que ainda está no curso técnico de enfermagem, né, ainda não tem muita noção de como funciona, né, os concursos públicos, né, em si, eu vou trazendo esse tipo de dúvida, né, que vai surgindo, né, vão surgindo ao longo da nossa caminhada. De repente a dúvida de um pode ser sua dúvida também, né? Então vamos lá. Os termos regime estatutário e regime seletista, o que tem a ver, né? O que é, qual a diferença de um para o outro? Você já deve ter ouvido falar, concurso tal, regime estatutário, concurso tal é regime seletista, ou então a rede privada contrata em CLT, regime seletista, tá? Vamos fazer essa diferença aqui, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Em primeiro lugar, o regime estatutário é o mais comum, né? É a forma mais comum de contratação no serviço público, tá? E esse regime, ele confere uma estabilidade maior do que no regime seletista, tá? Que é o quê? Pelas leis trabalhistas, né? Pela consolidação das leis trabalhistas. Então, cada um tem a sua lei, né? O seu estatuto, a sua vigência, no caso. No caso, esse regime estatutário, ele vai conferir maior estabilidade, mas é claro que todo mundo que entra para o serviço público só vai ser estável depois de um período de 3 anos, que é o chamado estágio probatório, tá? Então aí quando você entrar nas minhas playlists aí, você vai ver um pouquinho de cada, né? Falando sobre um pouquinho de cada assunto desse, tá bom? Então vamos lá, regime estatutário. O regime estatutário é uma forma de vínculo empregatício típica de servidores públicos, né? Quando um servidor é contratado sob regime estatutário, ele se torna um funcionário público. Esse regime é regido por leis específicas, muitas vezes previstas em estatutos e constituições estaduais, federais ou municipais. Vai depender do seu vínculo. Por exemplo, se você é um servidor público municipal, você vai ser regido pelo estatuto, né, dentro do seu município. Estadual, a mesma coisa. Federal também. Vai ter que estar por dentro, né, do Estatuto dos Servidores Públicos Federais, né? Então, para cada esfera de atuação sua, onde você vai atuar, você tem um estatuto específico, tá bom? Então, quais são as principais características, né? Nós já falamos dessas características. A principal é a estabilidade, né? Então, os servidores estatutários, eles normalmente adquirem estabilidade após um período de estágio probatório. Já falamos sobre isso, né? E dura 3 anos. Então, nesse período, você vai estar sendo avaliado, tá? Como é a sua interação com a equipe, como você interage com o seu superior, se você falta, chega atrasado, se você fica doente, se você simplesmente falta e não comunica nada, ou se você vai no médico, pega seu atestado, leva no setor, né, no RH, e vai ter sua falta abonada, seus dias, se você precisar. Então, você tem que se dedicar ao máximo nesse período probatório para, no final, você receber, né, um apto, né, no estágio probatório, tá bom? Então, quais são as outras características, né? Os concursos públicos, o acesso, né, aos cargos sob regime estatutário geralmente ocorre por meio de concursos públicos, né? Nesse caso, os candidatos vão ser avaliados através de provas, né? Também alguns têm provas de títulos e também alguns, por exemplo, os concursos militares, eles têm, além da prova objetiva, avaliação documental, pode ter prova de título também, eles também têm o teste, né, de aptidão física, né? Então, os concursos públicos são assim, várias etapas, né? E você vai fazendo, né, várias avaliações. O vínculo com o Estado, né, o servidor estatutário possui um vínculo mais próximo com o Estado, sendo considerado um agente público que atua em prol do interesse coletivo. Então, esse vínculo, no caso, se ele é um servidor público municipal, ele vai ter um vínculo com a prefeitura, estadual com o Estado e, se ele for federal, com o Estado propriamente dito, né, que nós estamos falando em relação ao quê? A unidade federativa, é um servidor da União, tá? Direitos e deveres específicos. Os servidores estatutários, eles têm direitos e deveres específicos previstos em leis,
estatutos e regulamentos, garantindo uma estrutura normativa que rege sua relação de trabalho com o setor público, ou seja, ele deve conhecer os seus direitos e os seus deveres, né? A partir do momento que você se torna um servidor público, você tem que estar por dentro dos seus estatutos para você conhecer não só os seus direitos, mas também os seus deveres, né? Como você vai se comportar, né, no órgão público, tudo regido, né, pela legislação, tudo direitinho. Agora vamos ver o seletista. O que é esse regime seletista que tantos falam, né, nisso? O regime seletista, né, por outro lado, ele é regido pelo quê? Pela consolidação das leis do trabalho, né, que é a CLT, que é uma legislação trabalhista brasileira que estabelece as normas para as relações de trabalho no setor privado. Porém, gente, existem também órgãos, né, autarquias, instituições que contratam através desse regime CLT também. Agora, recentemente, nós tivemos o concurso da EBSER, né? E a EBSER, ela contrata através do regime de CLT. Você também tem estabilidade, tá? Mas a estabilidade no serviço público sob o regime estatutário, ela é maior do que no CLT, tá? Vamos ler aqui. O regime seletista, por outro lado, é regido pela consolidação das leis do trabalho, uma legislação trabalhista brasileira que estabelece as normas para as relações de trabalho no setor privado. No entanto, algumas entidades públicas, como empresas estatais, fundações e autarquias, podem adotar o regime seletista para contratar seus funcionários. A Caixa Econômica Federal também contrata sob o regime seletista. Tem algumas instituições que fazem essa contratação através desse regime de CLT, tá? Principais características do regime seletista é o contrato de trabalho, os direitos trabalhistas e a menor estabilidade, né? O contrato de trabalho, o vínculo empregatício sob o regime seletista é formalizado por meio de um contrato de trabalho, seguindo as regras estabelecidas pela CLT. Então, você é regido pela CLT. É outro tipo de legislação, não é a do regime estatutário. O direito trabalhista, os trabalhadores seletistas têm os mesmos direitos assegurados aos trabalhadores do setor privado, como férias remuneradas, 13º salário, fundo de garantia por tempo de serviço e outros benefícios, né, previstos na CLT. Já no setor privado, no caso, no serviço público, quem é contratado em regime estatutário não tem o fundo de garantia por tempo de serviço. Por exemplo, se ele sair, se ele for exonerado, alguma coisa, ele não vai receber, né? Mas ele tem o quê? Tem o PIS, né? O PASEP, né? Alguns benefícios. Então, cada um com a sua legislação própria, com o seu estatuto, tá? Seus benefícios. Nesse caso, o regime seletista, ele é considerado de menor estabilidade em comparação ao regime estatutário, né? Pois os trabalhadores seletistas têm uma estabilidade menor, sendo mais suscetíveis a demissões sem justa causa, tá? Processo seletivo simplificado, o que é isso? Eu tenho um vídeo aí, um conteúdo só falando sobre o processo seletivo simplificado e o concurso público, tá? Onde eu explico detalhadamente, se você quiser olhar, tá? Então, geralmente, esse processo seletivo simplificado é um processo de seleção para cargos seletistas e é mais flexível do que cargos estatutários, permitindo a contratação por meio de seleções simplificadas sem necessidade de realização de concurso público. Geralmente esses processos seletivos, pode até ser que tenha um processo seletivo com algumas questões e tudo, mas geralmente é prova de título, onde eles vão avaliar cursos que você teve, ou então geralmente experiência, tá? Que eles pedem processo seletivo, tá? Então, alguns não têm prova. Em resumo, enquanto o regime estatutário é mais comum para servidores públicos em cargos efetivos, o regime seletista é uma opção utilizada por algumas entidades públicas para contratar seus funcionários com base nas normas trabalhistas da CLT. Tá? Geralmente também, às vezes, acontece, por exemplo, ser contratado em regime seletista em caráter temporário. Então, vai ter uma duração e também pode ser prorrogado, né? Como já acontece também no Ministério da Saúde, né? Que eles precisam de pessoal e contratam através de regime, né? Temporário, tá? A escolha entre os dois regimes depende das características específicas da entidade pública e da natureza dos cargos a serem preenchidos. Por exemplo, eu até falo isso no outro vídeo, onde eu especifico essa diferença de processo seletivo e regime estatutário, né? Por exemplo, estão fazendo, né, uma obra grande, aí ele vai precisar, no caso, o governante lá, o chefe lá da obra, vamos dizer assim, ele vai precisar de uma mão de obra especializada.
para fazer aquele serviço. Então ele vai contratar, por exemplo, um arquiteto, um engenheiro, né, em caráter temporário para efetuar, para realizar aquele tipo específico. Pode ser assim, aí depois termina o contrato, tá? Então o processo seletivo simplificado é assim, não tem estabilidade que o concurso público em regime estatutário tem, tá bom? Então, se você quiser esse PDF, é só pedir, mandar um e-mail para mim, que eu te mando pelo seu e-mail, tá? Meu Instagram, ferreirenfermagem@gmail.com, e agora eu tô no Facebook também, que eu tinha até esquecido dessa página. Se você puder dar uma força, Enfermagem com Ariadne, tá bom? Um abraço, gente, até a próxima, fui!